E agora nós vamos ao momento da palavra do Senhor. E as crianças podem descer. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 5 ao verso 10. 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 10. A palavra do Senhor Deus diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê nesta noite temor diante da tua palavra, para que ela possa transformar, ó Deus, a nossa vida e também glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de tratar em nossos corações. E tudo aquilo, ó Deus, que nesta hora vem por intermédio do inimigo das nossas almas, para atrapalhar, ó Deus, a meditação da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, repreenda em nome do teu Filho Jesus. É o que oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Continuamos na nossa peregrinação por 1 João, carta do amado discípulo do Senhor Jesus. E nesse momento, João vai trazer para nós um termo, e o termo que João vai tratar no início do versículo 5 é que Deus é luz. Isso é uma expressão que João, ao colocar aqui, nos faz relembrar que a luz é Jesus. Por quê? Porque no mesmo capítulo 1 do seu evangelho, o evangelho de João, ele também vai trazer a mesma conotação a respeito do nosso Senhor Jesus. Então, a semana passada nós vimos que João fala sobre a eternidade de Jesus Cristo, falando que ele estava com Deus desde o princípio e era Deus. Isso nós vimos que em João capítulo 1, o evangelho também, João fala sobre a mesma coisa. Ele era Logos, ele estava com Deus, ele era Deus. Agora, no momento, João vai trocar o assunto e dizer: esse Logos de Deus também é a luz. Jesus é a luz do mundo. E se você ler comigo Evangelho de João, capítulo 1, do verso 4 até o verso 9, você vai ver João dizendo a mesma coisa. Ele diz: nele, está se referindo a Cristo, estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João.
Não este João que escreve, mas o João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Crescem em quem? Crescem na luz. Ele próprio, João, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, começa com a eternidade de Cristo, Cristo Deus. Passa agora para mostrar Cristo encarnado como a luz de todos os homens. A primeira carta de João começa novamente mostrando que Cristo é Deus, falando sobre sua eternidade. E logo depois João passa para o assunto: Cristo é a luz. Que luz? A luz que ilumina todo homem. O que nós podemos aprender aqui nesse texto que lemos de João, capítulo 1, do verso 4 ao 9? Jesus é a luz dos homens. Ele é a luz que resplandece nas trevas. João Batista não era a luz, ele apenas indicava e testificava da luz. Jesus é a única e verdadeira luz que ilumina todo o homem. Ora, então agora, João em sua primeira carta, ao mencionar que Jesus é a luz, ele vai dizer como nós devemos fazer, o que é necessário em nós, para nós termos comunhão com a luz do mundo, e essa luz do mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrei do hino do Roberto Carlos que diz: essa luz só pode ser Jesus, né? Nunca viram esse hino? A expressão luz do mundo refere-se ao nosso Cristo. E João agora vai dizer que nós precisamos ter comunhão com a luz. E para ter comunhão com a luz é necessário algumas ações, são necessárias, melhor dizendo, algumas ações das nossas vidas. Primeiro, João vai nos ensinar que para ter comunhão com Jesus, que é a luz do mundo, é necessário não andar nas trevas, mas andar na luz. Eles fazem essa referência no versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Duas ações: não andar nas trevas, primeira. Segunda ação: andar na luz. Pergunta: o que é, ou o que seria não andar nas trevas? O que é que você entende quando lê o que é andar na luz? Eu preciso deixar de andar nas trevas e eu preciso andar na luz. O que a Bíblia está querendo me ensinar nesse texto das Escrituras? A palavra de Deus sempre recorre ao antagonismo para nos ensinar alguma coisa. Então, bem e mal, luz e trevas, mundo, terra e céu, esse antagonismo nas Escrituras estão presentes em muitos discursos de Cristo, em muitos ensinamentos do Evangelho. E agora, novamente, João pega esse antagonismo. O Deus que é luz, o Deus que não há treva nenhuma, o Jesus que foi revelado, a luz que veio ao mundo, a luz que ilumina todo homem, essa luz, conforme o Roberto Carlos, que só pode ser Jesus. Essa luz que nós vemos como referência nas Escrituras, sendo nosso Senhor Jesus Cristo, veio para ter comunhão conosco. Como nós podemos ter esta comunhão com o Senhor?
não andando nas trevas, mas andando na luz. Eu acredito para que a gente consiga entender um pouco melhor a respeito disso, nós precisamos novamente recorrer ao Evangelho de João. E eu quero que você leia comigo capítulo 3, do verso 16 em diante. O que quer dizer não andar nas trevas? O que quer dizer andar na luz? João capítulo 3, verso 16 até o verso 21. Olha o que as Escrituras nos ensinam. João 3,16 é o nosso versículo favorito. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho ao mundo, o seu Filho à luz do mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, João está dizendo o seguinte: Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas tem uma condenação na vinda de Cristo. E qual é a condenação na vinda de Cristo? Quem não crê no nome do Filho de Deus já está condenado. Qual é o julgamento? Versículo 19. Este é o julgamento. Como é que Deus julga? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A expressão de João para nós não andarmos nas trevas está clara aqui nesse texto, quando ele diz sobre a pessoa de Jesus. Ele veio para iluminar. E quem é que foge da luz? Quem foge da luz é quem quer esconder algo. Quem foge da luz é quem não quer ser visto. O ladrão, quando você assiste os filmes, você percebe o quê? O ladrão, ele sempre está fugindo e procurando um lugar escuro para se esconder. Você nunca assiste um filme de alguém fazendo um assalto e correndo para um estádio de futebol totalmente iluminado para que as pessoas consigam vê-lo, para uma praça pública totalmente iluminada para que as pessoas consigam vê-lo. Você vai ver alguém que está praticando mal sempre tentando se esconder. Jesus diz que o grande julgamento que ele traz é que a luz de Deus brilhando no mundo, ou seja, a pessoa do Cristo iluminando a relação do homem, não permite mais que o homem esconda absolutamente nada. Portanto, aqueles que não querem ter uma relação com Deus, eles fogem de Jesus, porque se permanecerem com Cristo, as suas obras serão manifestas. A luz iluminará. Então, fica claro que o andar nas trevas é uma alusão àqueles que querem continuar na prática do pecado. O julgamento de Deus é muito lógico. Deus enviou a sua graça ao mundo. Jesus veio como luz a este mundo. E Ele propôs aos homens o perdão dos seus pecados. Mas os homens, apegados aos seus pecados, preferiram abandonar Cristo e andar continuamente no pecado. Então, sendo assim, a repreensão de João aqui nesse texto é para aqueles que estavam dando ouvidos aos
gnósticos libertinos. Lembram que eu falei na semana passada sobre o contexto da carta de 1 João? Nós temos ali um grupo de gnósticos tentando infiltrar-se na igreja com alguns ensinamentos. E os ensinamentos dos gnósticos eram o seguinte: olha, é impossível que Jesus tenha encarnado, porque a carne é má e o Espírito é bom. E se Jesus se encarnou, ele então teve contato com a carne, e ele então não é mais alguém puro, ele foi contaminado. E então eles ensinavam que Jesus Cristo era um Espírito, e por ele ser um Espírito diferenciado, ele não era alguém como nós, de carne e osso. Ok? Ao ensinar isso, os gnósticos tinham duas teses. Primeira tese: já que a carne é má e não se pode fazer nada para mudar a carne, logo precisa se entregar a carne. Então vamos cometer pecado. Se eu não consigo vencer o pecado, eu devo me entregar ao pecado. Não tem problema pecar com a carne, porque a carne e o espírito estão divididos. A carne está condenada, o espírito está salvo. O que eu faço na carne não tem nenhuma relação com a minha vida espiritual diante de Deus. E assim os gnósticos eram espirituais por um lado, e por um outro lado eles eram carnais. Eles eram mais ou menos como algumas pessoas de hoje em dia são. Domingo, o santo na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o diabo no mundo. Essa é uma relação normal que nós vemos em muitas religiões, inclusive na nossa ultimamente, aonde cristãos estão simplesmente se fazendo de cristãos. Eles até gostam do culto, eles até gostam das músicas, eles gostam da vibração do ambiente de culto. Se chamarmos para um show evangélico, então aí que eles se animam. Eles adoram até ouvir alguns pastores. Eles têm uma relação muito boa com o culto, mas eles não têm uma relação muito boa com a vida de alguém que foi transformado por Jesus. Então, aquele que pode trapacear na segunda-feira, trapaceia. Aquele que pode cometer todo tipo de índole, comete. Ele pode ser um crente no domingo, sem nenhum problema, e ter uma vida natural e pessoal e íntima de pecado durante toda a semana, sem nenhum problema. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A maioria de nós discrimina e fala contra a religião católica. Eu acho um barato, para não dizer outra coisa, a questão do carnaval. O que é o carnaval? 4 dias de poluição moral, não é? O carnaval é isso. A ideia é dar vazão à carne. O que se faz no carnaval? Dança, bebe, pratica-se sexo à vontade, tem lá as suas regalias com a carne. O que acontece na quarta-feira? Vocês sabem, não sabem? Vai fazer o que na igreja? Tomar cinza. Qual é a ideia? Põe a cinza, não sei se eles põem na cabeça, em algum lugar, antigamente era na cabeça. Na testa? E aí o que eles dizem? Perdão, Senhor, eu passei um pouco do ponto do carnaval. Um pouquinho só. Mas eu estou arrependido. Já está com o abadá comprado para o ano que vem. Mas ele está arrependido naquele momento do culto. Então, o que esses irmãos estavam sendo ensinados aqui pelos gnósticos? Olha, se você continuar suas práticas de oração,
se você continuar indo ao culto, se você continuar lendo as Escrituras, se você continuar fingindo-se de crente, não tem nenhum problema. O seu espírito está resguardado. A sua carne, não tem problema nenhum, ela está perdida mesmo. Ninguém consegue lutar contra a carne. Ninguém consegue barrar os desejos. Então, para que barrar os desejos, se nós podemos se entregar? Parece que Paulo enfrenta isso com os romanos. Quando ele diz que Jesus Cristo nos purifica, ele diz assim: então o que diremos, pois? Vamos pecar? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Paulo responde: não. Porque agora nós éramos escravos e servíamos com o nosso corpo ao pecado. Agora, sendo livres e escravos em Cristo, sirvamos a Deus com o nosso corpo. Irmãos, não tem divisão do cristão entre corpo e espírito, porque se fosse assim, Deus não iria ressuscitar os nossos corpos no último dia. Deus iria deixar virar pó e ir para lá. Mas Deus faz questão, irmão, de nos chamar com a nossa pessoalidade, a nossa integridade. Nós vamos ter este corpo transformado, porque é com este corpo que nós vivemos todas as nossas relações neste mundo, sejam elas na vida do pecado, sejam elas na vida restaurada em Jesus Cristo. Logo, andar na luz quer dizer então não se deixar levar pelos libertinos, se entregando ao pecado, entendendo que o Espírito manter-se livre de qualquer pecado. É interessante porque Paulo diz, quando um homem se junta a uma prostituta, ele faz o pecado no corpo. Todos os outros pecados são fora do corpo, mas a prostituição, o sexo, é um pecado no corpo. O corpo é importante. Nós somos templo e morada do Espírito. Logo, andar na luz, irmãos, é aquele que, vendo o pecado, desvia-se dele, mantendo a sua vida pura, dia a dia, para a glória do nosso Deus. Não existe nenhum versículo nas Escrituras que nos dê direcionamento para dizer, como os gnósticos diziam: vamos farrear com o corpo e manter o espírito salvo. Não há como se sustentar tal ensinamento. Então, queridos, para ter comunhão com Jesus, que é a luz do mundo, que ilumina todo homem, é preciso não andar nas trevas e andar na luz do Senhor. Amém? Segunda coisa, irmãos, para ter comunhão com Jesus, que é a luz do mundo, é necessário reconhecer a sua natureza pecaminosa. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O que isso quer dizer? Reconhecer a natureza pecadora ou pecaminosa. Uma grande parcela da humanidade está cega. Os homens não conseguem enxergar que são pecadores. Eles têm a visão de que Deus precisa aceitá-los, porque na verdade eles são boas pessoas. A maioria das pessoas que você conversa por aí, eles acham que, na média, eles passam diante de Deus. Na média, eles são boa gente. Na média, Deus vai aceitar. Irmãos, dentro da mentalidade humana, é um absurdo você dizer para uma pessoa que é um bom pai de família, que é trabalhador, que cria os seus filhos com dignidade, que faz caridade, que, olha, ajuda meio mundo de gente, é um cara fantástico, e ele morre e vai para o inferno. Isso para o mundo é um absurdo. Para o mundo,
Quem vai para o inferno? Ladrão vai para o inferno, né? Assassino vai para o inferno, drogado vai para o inferno, funkeiro, esses caras ruins que vão para o inferno. Gente boa está onde? No céu, tranquilo. Imagina, irmãos, que Deus vai mandar uma pessoa boa para o inferno? Não pode. Que Deus seria esse? Logo, não importa qual religião você serve, ok? Porque todos os caminhos, você sabe esse versículo, sabe? Todos os caminhos, o que acontece? Levam a Deus, ok? Não é versículo, estou zoando com você. Todos os caminhos levam a Deus. Então não importa se a pessoa é espírita, não importa se ele é católico, não importa se ele é umbandista, não importa se ele é evangélico, não importa se ele é muçulmano, não importa se ele é budista, não importa absolutamente nada. O importante é que ele seja uma pessoa boa, honrada, cumpridor do seu dever, pagador dos seus impostos. Quando ele chegar na presença de Deus, é impossível que Deus vai mandar uma pessoa tão boa para o inferno. Que Deus é esse? Não pode. Que mande para o inferno os corruptos de Brasília, mas não os bonzinhos. Para ter comunhão com Deus, com o Cristo que é a luz do mundo, o homem precisa reconhecer a sua natureza pecaminosa. O Salmo 51 que li aqui no começo, Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ele tinha convicção dada pelo Espírito Santo de que era um pecador. Ele tinha convicção dada pela palavra de Deus que a sua natureza era pecaminosa. Ou seja, essa grande parcela da humanidade que não reconhece seus pecados é uma natureza, é uma parcela cega. Aqui então, irmãos, João parece referir-se àqueles que estavam ouvindo os gnósticos, ascéticos. Qual eram os ascéticos? Os libertinos eram aqueles que diziam o seguinte: acabei de falar, seu corpo já era, não tem salvação, você não pode com ele, então entrega logo, faz tudo o que tem vontade de fazer, busca o prazer de todos os meios, não tem problema, porque a relação do pecado com o corpo não vai alterar a sua relação espiritual com Deus. Então, se quiser fazer sexo com quem quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, faz. Esses gnósticos, eles tinham as festas deles de libertinagem, e muitos deles, nesses momentos que eles faziam essas festas, eles bebiam e comiam até não aguentar mais. Eu sei que nunca aconteceu nada disso com você, eu sei, mas com algumas pessoas já aconteceu. Sabe aquele negócio que você come, quando você está aqui, você não aguenta mais comida, mas tem um negócio tão gostoso ali, a sobremesa acabou de chegar, você fala: puxa, ninguém avisou que tinha sobremesa, né? E o seu olho assim, né? Não cabe nada. Aqui. O que eles faziam? Iam numa vara que tinha, enfiavam o dedo na vela, vomitavam, voltavam para a festa para comer e beber e fazer tudo novamente. Esses eram os libertinos. Seu corpo não vale nada, não precisa honrar Deus com o seu corpo, honre com o Espírito. Já os ascéticos diziam o seguinte: não, você vai ser aceito diante de Deus por causa da sua pureza. Então o que eles faziam? Olhava para uma mulher com a intenção de ter no coração furo do ar. Tem vontade de pegar uma coisa que não te pertence? Corta a mão. Eu preciso ser puro.
puro em mim mesmo, nas minhas ações, em saber que Deus vai me aceitar, porque eu faço por onde? Ok? Hoje não existem mais, não é? Pessoas que se acham assim. Por que eu vou para o céu? Ó, porque eu não corto cabelo, mulher, né? Eu não corto cabelo, meu cabelo é lá embaixo, eu não uso calça. Já ouviu isso em algum lugar? Por que Deus vai me honrar? Por que eu vou para o céu? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Ok? Então também tinha um grupo ali que estava muito errado, confiando na sua pureza própria para agradar e ser aceitos diante de Deus. Esse é o grande perigo que a religiosidade pode trazer ao coração humano, dando a eles a sensação, a falsa impressão de paz com Deus por meio da justiça pessoal. Por que eu tenho paz com Deus? Porque esse mês eu dei uma boa oferta para o orfanato. Esse mês eu estou legal com Deus. Olha, esse mês eu não pequei nem uma vezinha só. Esse mês eu resisti. Eu fui um cara fiel. Eu fui uma mulher fiel. Eu não pequei. Alguns achando que a justiça pessoal podiam agradá-lo a Deus. Vale lembrar, irmãos, que Deus não está em nenhum momento pensando que você está comprando a sua salvação. Deus não tem esse pensamento. Deus não pensa que você vai agradá-lo em algum momento. Jamais nenhum homem agradou a Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros seres humanos não agradam a Deus. O Senhor diz para nós que as nossas obras perante Ele são como um trapo de imundícia. E eu já disse para vocês o que significa trapo de imundícia. É um absorvente usado. É isso que as Escrituras falam. Fala do meu ato de justiça e do teu ato de justiça. Não existe justiça pessoal que agrade a Deus. Ou seja, se a Madre Teresa de Calcutá, uma grande missionária católica, um exemplo de amor e caridade, confiou nos atos dela para se encontrar com Cristo, ela está perdida eternamente. Adolf Hitler, talvez o pior homem da história moderna, se ele, ao morrer, prestes da sua morte, creu no Senhor Jesus e entregou a sua vida para Ele, nós o veremos no céu. Porque a justiça de Deus não é a minha justiça. A justiça de Deus é a justiça que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ter comunhão com Deus, irmãos, com Jesus, que é a luz do mundo, é necessário reconhecer a sua natureza pecaminosa. Eu quero lembrar aqui 2 episódios para ilustrar isso. O primeiro está em Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Eu não vou ler, mas eu vou citar. Jesus chama os discípulos e conta uma parábola. A parábola que Jesus conta é: subiram 2 homens para orar. O primeiro homem, um publicano. O segundo homem, um fariseu. Publicano era alguém que era contrário às leis, era alguém que vivia uma vida em desacordo com as ordens judaicas. E o fariseu era para o judeu o cara mais certo sobre a face da terra. Ok? Jesus então usa essas 2 figuras, um pecador e um justo. Diz: os 2 subiram para orar. O primeiro, um pecador publicano, chegando diante de Deus, dizia, sem olhar para cima, batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador.
O segundo fariseu, ao orar, chegava diante de Deus com toda a pompa e dizia: obrigado, Senhor, porque eu sou fariseu, obrigado porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Jesus perguntou: sabe qual dos dois saiu dali justificado? Ele disse: o publicano. Por que o publicano? Porque ele reconheceu a sua incapacidade de agradar a Deus com as suas próprias obras. Era alguém que notadamente compreendeu a palavra do Senhor, que diz que nós, por melhores que formos, não podemos nos valer da nossa justiça diante do Senhor. Segundo exemplo, apóstolo Pedro, Lucas, capítulo 5, verso 4 a 11. Jesus faz um milagre da pesca. Pedro está ali sentado no barco. Jesus diz para Pedro: Pedro, vai mais para lá agora e lança a tua rede. Pedro disse: Senhor, mas não está para peixe. Nós pescamos aqui a noite toda, não bateu nem mandi. Mandi? Mandi não, é aquele peixe ruim do Rio Paraíba. Aquele peixe ruim do Rio Paraíba que vem de pesca. Que chora, tem um nome. Pesquei muito. É mandi. O mar da Galileia, irmãos. Ali é rio. É mandi mesmo, querido. Ali o mar da Galileia é um rio, viu? Já ensinei isso para vocês. Nem mandi pegamos, Senhor. Não, vai lá. Vai para trás. Lança a tua rede. Pedro, obediente, vai e lança a rede. E quando começa a puxar a rede parece que vai estourar. E quando vai chegando em cima, eles observam inúmera quantidade de peixe. Eles chamam de pesca maravilhosa. Um milagre de Deus. Pedro chama os amigos para ajudar, eles ajudam e conseguem levar todos aqueles peixes. Quando eles colocam o peixe no barco, Pedro se encontra diante do Senhor, ele olha para Cristo e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro compreendeu naquele momento quem era Cristo e quem ele era. Alguém que reconhecia a sua negligência, alguém que conhecia que não podia agradar a Deus naquilo que era, alguém que realmente reconheceu toda a sua natureza pecadora. O Evangelho anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é: arrependei-vos e crede. Ninguém se arrepende se não reconhecer que é um pecador. O Evangelho anunciado pelos apóstolos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ninguém se arrepende se não reconhece que é pecador. O Evangelho que hoje pregamos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só se arrepende aquele que reconhece a sua natureza pecaminosa, ou seja, que sabe que é inclinado para o mal. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, que essa é a nossa natureza. Nenhum de nós pode fazer vistas grossas a isso. Nenhum de nós pode esquecer um só momento que somos potencialmente maus. Somos potencialmente negligentes. Somos pessoas mal formadas. Não há nenhum aqui que possa bater no peito e dizer: eu sou muito bom, eu sou ótimo em Deus. Nós não podemos fazer como aquele caso que eu contei hoje de manhã, do pastor da Universal que expulsando o demônio não saía. Ele tinha usado o nome de Jesus e não tinha adiantado, ele usou o dele. Aí um dia foi embora. O cara é mais poderoso que Jesus Cristo. Nós não podemos cair nessa regra que é perigosa e nos ronda por causa da religiosidade. Irmãos, não olhe para ninguém, nem para o maior pecador,
se colocando acima dele. Você não é. Você é tão pecador como aquela pessoa. Talvez você não pratique os pecados que ele pratica por causa de Cristo na sua vida. Mas se você não tomar cuidado e não andar na luz com Cristo, você pode sim cometer tantos pecados, ou maiores até, do que esses pecadores que nós temos nojo. Desses que o pessoal popularzão diz, esse vai para o inferno. Cuidado, somos necessitados do perdão diário do Senhor, e o recebemos quando sinceramente nos arrependemos, quando sinceramente não gostamos das coisas que fazemos, quando sinceramente chegamos ao altar de Deus para confessar as nossas negligências. Esse é o terceiro ponto. Para ter comunhão com Jesus, que é a luz do mundo, irmãos, são necessárias duas coisas ainda. Está no versículo 9 e 10. Confessar os pecados e reconhecer os pecados cometidos. Uma das práticas cristãs ensinadas nas Escrituras é a confissão de pecados. Há um texto muito conhecido dos irmãos, que está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Talvez esse seja o versículo mais conhecido e menos realizado no meio evangélico. Nós temos pavor de pensar em comentar os nossos pecados às pessoas. Chega até, como diz o outro, a arrupiar. Que o irmão vai pensar de mim? E se ele contar o pastor? Tá que nem a história dos amigos, né? Que 3 amigos se reuniram e disseram: eu quero confessar a fraqueza. Vamos? Não, tá bom. Decidiram confessar. O primeiro chegou e falou: eu vou confessar para vocês, eu não aguento a pinguinha. Quando eu vejo uma pinguinha, eu caio mesmo. Caio para dentro e tomo a pinguinha. Aí o segundo falou: ih, rapaz, o meu é pior. Eu falo para o senhor, eu tenho problema de traição. Se uma mulher me dá bola, eu traio a minha esposa mesmo, eu saio com ela e tal. Aí olharam para o terceiro e falaram: e o seu problema, qual que é? Eu sou fofoqueiro. Tudo que conta para mim, eu falo. Então é bom perguntar a fraqueza do outro antes. Mas é uma realidade, irmãos. Nós precisamos aprender a confessar os pecados. Procurar entre os irmãos pessoas de confiança, pessoas que nós realmente olhamos com vida espiritual, sabemos que não vai nos julgar, que não vai apontar o dedo, mas que está pronto para orar conosco nas nossas fraquezas, nos ajudar naquilo que nós temos dificuldade. Olha a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, verso 6, quando as pessoas iam se batizar lá no Rio Jordão por João Batista, a palavra de Deus diz que eles iam se batizar confessando os seus pecados. Irmão, olha que coisa maravilhosa. As pessoas, ao entrar nas águas do batismo, elas me dá um momento agora, eu quero confessar. Arrependei-vos. Arrependei-vos está ligado à confissão de pecado. Em Atos capítulo 19, verso 18, tem a mesma referência. E os irmãos vinham para o encontro confessando literalmente os seus pecados. A palavra de Deus nos dá uma ordem: confesse os vossos pecados. Jesus nos ensinou na sua oração. Como que é a oração? Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Jesus nos ensinou a confiar a Deus os nossos pecados. Nossa natureza pecaminosa, irmãos, embora morta, subjugada pelo poder do Espírito Santo, ainda é resistente.
E ela nos leva a pecar. Ela nos leva a pecar através de pensamentos ou obras. Então nós precisamos confiar em Deus e em alguém para que nós possamos ter a vida restaurada. Não podemos ficar levando os nossos pecados como se eles não fossem graves, como se eles pudessem ser cometidos toda hora, como se a gente recebesse de Deus perdão só para entrar na igreja e talvez na hora da Santa Ceia baixar a cabeça e dizer: Deus, o Senhor sabe que eu sou um miserável pecador, perdoa de novo, vai. Não, é preciso haver contrição, arrependimento, querer abandonar o pecado. Então confessar o pecado e reconhecer os pecados cometidos é ver o quanto eles são ruins. Se dissermos que não temos pecado, outro grande problema entre nós cristãos é não ter coragem de reconhecer a fraqueza. Nós não queremos reconhecer, nós damos desculpas ao invés de reconhecer. Se o meu pecado é porque eu sou uma pessoa assim, desse jeito, é porque eu fui criado assim. Fui criado. Mas meu pai é assim, eu sabia que meu avô é assim, vi falar que meu tataravô é assim. E nós justificamos os nossos erros, ao invés de encará-los e abandoná-los. Ao invés de dizer: olha, eu sou pecador, eu tenho esse problema na minha natureza, e eu preciso lidar com ela, eu preciso abandonar esse pecado. Eu dou um nome de herança familiar. Pastor, eu sou assim, mas foi o jeito que eu fui criado. Você não conhece minha mãe. Se o senhor conhecesse minha mãe, o senhor ia me dar valor mesmo no que eu estou dizendo. Davi cometeu muitos pecados por causa do seu desejo sexual por Betsaba. Muitos. Ele cobiçou, ele adulterou, ele mentiu, ele corrompeu-se, corrompeu os outros, e por fim, ele assassinou o amigo. Muitos pecados. Mas ainda tendo cometido todos esses pecados, Davi não fora capaz de se arrepender, até que um profeta de Deus o desmascarou. Então ele chorou amargamente o seu pecado, se arrependeu do seu pecado, e o Senhor o perdoou, porque viu sinceridade na sua vida. Agora, irmãos, que nós estamos em Cristo, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, mostrando tudo o que é pecado diante de Deus. Nós não somos indesculpáveis mais. Nós não podemos falar: eu não sabia. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer: não tinha nem ideia que adultério é pecado. Sabia não. Ninguém me falou. Não tinha ideia que roubar não pode. Nossa, me escapuliu. Não somos mais inocentes. A palavra de Deus nos alerta. Nós precisamos ter coragem de sermos pessoas que obedecem a palavra de Deus. E o que a Bíblia registra como pecado, nós dizemos que é pecado e lutamos para viver longe do pecado. Nós temos, irmãos, o Espírito Santo que nos adverte todo o tempo. O Espírito Santo está nos advertindo: cuidado, vai por aí não, pega essa rota não vira aí não olha isso não, desliga o computador, muda o canal da TV, não fica sozinho com a namorada. Todo tempo o Espírito Santo nos instrui. E o que fazemos?
obedecemos ao pecado. Dizemos para Deus: não estou interessado nisso, não quero obedecer a isso, não quero dar interesse a isso. E assim nós vamos nos esquecendo da nossa relação com Jesus, que é a luz do mundo e que ilumina todo homem. Temos a relação da irmandade, temos outros irmãos que podem nos exortar, que podem nos ajudar, que podem orar conosco, que podem nos ensinar como fazer diferente. Mas muitas vezes nós dizemos: não quero ouvir meu pastor, não quero ouvir minha liderança não, não quero ouvir esse povo da igreja não. Os velhos da igreja, então, cabeça lá nos anos 40. E então nós vamos deixando de ouvir os que estão na fé e vamos dando ouvido para o mundo, para o que os outros que não conhecem a luz do mundo, que vivem nas trevas, querem nos ensinar. E muitas vezes somos ensinados por estes. Muitas vezes. Cuidado, querido, com o que você deixa entrar no teu coração. Eu falei para vocês que esses tempos atrás, eu não tenho nada contra música secular. Aliás, gosto de algumas. Citei até o rei Roberto Carlos aqui. Essa luz só pode ser Jesus. Gosto de sertanejo. Não sei se é porque eu sou caipira de Cari. Não sei se é. Mas um dia desses atrás, eu estava ouvindo uma música sertaneja no rádio. E eu falei: não dá para ouvir. Tamanha imoralidade naquela música. O cara que pega essa, pega aquela, pega outra também, e sai de casa e volta para casa, e é um forfé a vida do caboclo, e todo mundo canta. Irmão, se eu ver você cantando, mas eu te dou um peteleco na orelha, tão grande se eu estiver perto, porque você está fazendo apologia às trevas, aquilo que as trevas ensina. Irmãozinho, irmãzinha, você vai chegar em casa agora à noite, não ponha sua televisão na Band, pelo amor de Deus. Jovem, não assista Pânico, pelo amor de Deus. Aquilo é trevas. Os que andam nas trevas, a sensualidade, a podridão daquela televisão. Cuidado com o que você põe no teu coração. O Senhor te chamou para andar na luz, porque Ele é a luz do mundo que ilumina todo homem. Portanto, fique atento para perceber o seu pecado, para se arrepender, para confessar e para abandonar para a glória de Deus. Esse é o caminho daqueles que dizem: eu ando com aquele que é a luz do mundo, eu não ando mais nas trevas. Graças a Deus. Nossa comunhão com o Senhor, estou concluindo, com o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, precisa ser uma rotina nas nossas vidas. Nós não podemos ser como aqueles gnósticos libertinos, achando que uma vez na semana na presença de Deus nos garante uma semana toda entregue ao pecado. Andar com a luz do mundo precisa ser rotina nas nossas vidas.
E para alcançar, querido, esse propósito, você precisa seguir as orientações que eu acabei de dar. Em primeiro lugar, lembre-se, é necessário não andar nas trevas. É necessário andar na luz. Segundo lugar, reconheça sua natureza pecaminosa. Terceiro e quarto lugar, confesse os seus pecados e reconheça aqueles que você tem cometido, para que você possa abandoná-los. Pergunta para terminar é: você está preparado para isso? Você está preparado para abandonar o pecado? Você está preparado para confessar? Você está preparado para deixar? Você está preparado para dizer: eu não quero mais andar nas trevas, eu quero andar com aquele que é a luz deste mundo. Se dissermos que estamos andando com Ele, mas não praticarmos aquilo que Ele pratica, estamos nos enganando. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Talvez você nessa noite reconheceu que precisa mudar algum ato na sua vida, e mesmo que seja muito difícil, Cristo pode libertar você. Ele pode te ajudar. A palavra dele te ajuda. O Espírito dele te ajuda. A comunhão com os irmãos e com a igreja, buscando o reino de Deus, vai te ajudar. Procure o Senhor nessa noite. Ore ao Senhor. Confesse aquilo que você precisa deixar. Peça perdão por muitas vezes você andar nas trevas, andando com aqueles que andam nas trevas, fazendo o que eles fazem. Peça ao Senhor que você quer andar com o Senhor, que é a luz deste mundo. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, onde observamos que Jesus é a luz deste mundo, veio para iluminar a todo homem, e nós que o aceitamos uma vez em nossas vidas, corremos um grande perigo de deixar os teus mandamentos e andar segundo o curso deste mundo. Eu oro por mim e pelos meus irmãos nesta noite. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortalece, ó Deus, nos ensina o caminho a trilhar, nos mostra pessoas para conversarmos, confessarmos os nossos pecados, nos reerguermos diante de Ti, para termos uma vida como aqueles que andam na luz e não se envergonham de nada que fazem. Tem misericórdia de nós. Nos converte, ó Deus, a Ti ainda mais esta noite, para que o Teu nome seja glorificado em nós, e que para assim, ó Deus, possamos ser como luzeiros neste mundo que andam em trevas, para que a luz de Cristo também brilhe em cada um de nós. Oramos assim nesta noite, no nome bendito e poderoso do nosso Senhor Jesus, que é a luz deste mundo. Amém.